Abra sua Bíblia, meu querido irmão, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6. Nós vamos nos concentrar nos dois primeiros versículos, 6, de 1 a 2, 1 e 2, pensando no mesmo tema que já iniciamos o culto, a ética do trabalho do céu na terra. Esse é o tema da mensagem, como foi o tema do culto. A ética do trabalho do céu na terra. Diz o texto assim: todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam difamados. Também, os que têm Senhor crente, não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele, que partilha do seu bom serviço, é crente e amado. Ensine e recomende estas coisas. Amém. A crença no governo de Deus e a posição do crente como súdito consciente e resgatado para oferecer toda a vida em adoração deve ser considerada em todos os movimentos do crente. Toda a vida é para Deus, porque por Ele, para Ele são todas as coisas. Todo o nosso trabalho é para Deus, todas as nossas afeições são para Deus, os nossos pensamentos para Deus. Não é o que encontramos em Colossenses capítulo 3, 23, que lemos inclusive na ordem de culto. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. É esse bendito ensinamento que encontramos aqui também, na carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6. E para a nossa instrução, vamos pensar nessa noite sobre a ética do trabalho do céu na terra. O que comunica a ética do trabalho do céu na terra? Primeiro, comunica o testemunho do caráter de Deus. Veja o que diz o texto. Todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam difamados. Paulo estava revelando seu conhecimento das lutas de muitos crentes daquela época. O que está acontecendo aqui? O Evangelho alcançou pobres e ricos, pecadores, por todas as gerações, desde prisões até palácios. Alcançou escravos e senhores, empregados e empregadores, de modo que na história da igreja do primeiro século, as questões culturais e sociais, estruturalmente falando, decaídas, foram subvertidas pela nova maneira de enxergar as relações que foi trazida pela comunidade da fé. Na cultura greco-romana, a escravidão era corrente, era comum. Era diferente, é verdade, da compreensão histórica que temos, contemporânea, do assunto escravidão, que foi marcada pela distinção de raça e trouxe tanto sofrimento à humanidade, não há dúvidas disso. A palavra grega usada por Paulo aqui, no versículo 1, todos os servos, é a palavra doulos, escravo, literalmente. O sentido de alguém que está debaixo do jugo e também a força para o entendimento que essa palavra comunica a ideia de literalmente escravo é a expressão que aparece em seguida: estão debaixo de jugo, isto é, de servidão, Transmite então uma condição social que na estrutura do mundo greco-romano do primeiro século, como já aprendemos aqui,
por algumas exposições da carta aos Colossenses, feitas pelo reverendo Christian Briale. Estima-se, inclusive, que no primeiro século, 1/3 da população de Roma vivia sob esta condição. Isto é, 1/3 da população era escrava, vivia como escrava. A condição esta que não necessariamente vinha desde que se nascia, às vezes não se estendia por toda a vida, alguém poderia alcançar a sua liberdade e não estava atrelada à raça. Essa escravidão aqui não estava atrelada à raça. Alguém poderia tornar-se escravo como resultado de ser prisioneiro de guerra, por exemplo. Ou tinha diante de si a condição de ou morre ou se torna escravo. O que é que você prefere? Então, escolhia, evidentemente, viver e se tornava escravo. Ou também alguma condição econômica. Faliu e aí se entregou como escravo para pagamento da dívida. Isso era muito comum no primeiro século, naquela época. Porém, mesmo com as diferenças contextuais entre a escravidão que conhecemos historicamente, na leitura contemporânea nossa, e a escravidão que existia no primeiro século, mesmo com as diferenças que já observamos, entendemos, a condição caída do homem na exploração do próximo não pode ser ignorada. Nem em um lugar, nem em outro está justificado a opressão e o abuso do outro, o peso sobre o outro. Pelo contrário, o soberano governador, apesar das distorções da humanidade, apesar das suas mazelas, estendeu a sua graça, a sua misericórdia por meio do Evangelho, para que, brilhando no meio da escuridão do mundo caído, se tornasse um farol bendito de restauração e antecipação de uma nova cidadania, que organiza a nossa maneira de relacionar-nos aqui nessa esfera, como uma antecipação do nosso relacionamento lá na eternidade. É a graça de Deus, por meio do Evangelho, que faz com que estes abusos e estas construções sociais do ser humano caído sejam subvertidas por uma nova maneira de viver. Louvado seja Deus. É isto que notamos aqui. Pessoas que estavam na condição de escravidão, de servidão, haviam sido alcançadas pelo Evangelho, chamadas para viver por Cristo e para Cristo, receberam uma nova cidadania, eram cidadãs do céu, sua vontade, sua disposição, seus sentimentos, suas afeições, suas inclinações pertenciam agora ao seu libertador, Jesus Cristo. Por isso eram livres verdadeiramente. Haviam sido transportadas para o reino do império das trevas, para o reino do amor de Deus. Mas ainda estavam nesse mundo. Ainda tinham que viver aqui os espinhos dessa jornada. Como essas pessoas, esses irmãos deveriam equacionar essas duas realidades? Chamados para o reino do amor, tendo que viver nesse reino de desamor do mundo caído. Como organizar isto? Como servir, tendo sido libertos pelo libertador Jesus Cristo, chamados para o reino celestial, em uma condição adversa? Como servir assim? Como trabalhar assim? Daí a orientação para os irmãos, revelando que a ética do trabalho do céu na terra comunica o testemunho do caráter de Deus para quem foi liberto. O trabalho desses irmãos deveria refletir a honra de Deus, deveria ser arauto das virtudes de Deus, da vontade de Deus. Esta é a forma positiva de dizer o que está na parte final do verso 1, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam difamados. Ou seja, estes irmãos que eram escravos, viviam na condição de escravidão,
e tinham seus senhores ímpios, muitos impiedosos mesmo, cruéis, opressores muitas vezes, tinham que administrar a sua cidadania na terra a partir da sua nova cidadania. Por isso, a ética do trabalho do céu na terra. E como é que eles teriam que fazer isto? Então, Paulo escreve para orientá-los de que essa ética do trabalho comunica o caráter de Deus. É a expressão para nome de Deus aqui no texto. Ou doutrina. A ordem foi: todos os servos, todos os escravos, que estão debaixo de jugo, considerem dignos de toda honra o próprio Senhor. E a razão é simples, direta, essencialmente fundamental. O fundamento é porque o trabalho de vocês revela quem Deus é. Para que o nome de Deus e a doutrina não sejam difamados. E outra palavra usada aqui no texto, que comunica a condição de quem se assenhorou, de alguém que está hierarquicamente acima, é a palavra Senhor. Então nós temos servo, escravo, e a palavra que comunica autoridade, a posição do patrão, vamos usar essa expressão, sobre o empregado. Inclusive, aplicada ao patrão, Senhor, mesmo quando ele era duro, mesmo se ele fosse impiedoso, cruel, injusto, é chamado de Senhor, que exercia autoridade sobre o escravo. Mesmo sendo este o caso, o servo crente não deveria tratar o seu patrão, Senhor, com desprezo, com rancor, com mágoa, com desonra, com ira. Todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda honra o próprio Senhor. Lembrando aos irmãos que este Senhor aqui do verso 1 é um não crente, que não conhece a Deus, que é egoísta, que é injusto. Todos os servos que estão debaixo de jugo, servos crentes, considerem dignos de toda honra o próprio Senhor. Esta leitura bíblica faz e fará toda a diferença na forma como vivemos aqui na terra. E aqui não há exceções. Ou seja, mesmo diante das injustiças, ou de injustiça, de maldade, do egoísmo do ser humano, tratamos com honra aqueles que estão em posição de autoridade sobre nós. Por que assim? Para o crente. Porque o crente compreendeu que é para Deus, que está acima desse Senhor humano, que oferecemos nosso serviço. É para Deus. É para Deus que queremos conduzir esse patrão, esse que tem autoridade sobre nós. Não só queremos revelar o caráter e o nome de Deus, sendo Ele quem é, está certo? Tendo a história que tenha, mas porque também ansiamos conduzi-lo a Cristo, para que ele também seja liberto. Não há nada e ninguém que descansa fora do governo de Deus. Não há nada e ninguém que descansa fora do governo de Deus. Não há nada, não há ninguém que não seja carente da graça do Evangelho. Todos, indistintamente, são carentes da graça do Evangelho. Todos são chamados para agradar a Deus. E Deus é o único alvo certeiro, verdadeiro, a quem nosso trabalho deve ser dirigido.
Como fica fácil assim, não é? Como fica fácil assim? Eu estou situando a igreja no contexto atual brasileiro. Como fica mais fácil assim? Todos os servos que estão debaixo do jugo considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam difamados. Tem muita gente difamando o nome de Deus e da doutrina por conta de suas paixões partidárias, politicamente falando. A ética de trabalho do céu na terra comunica o caráter de Deus. Se Paulo estava escrevendo isto para escravos crentes, que tinham patrões não crentes, muitos deles opressores, está dizendo: tratem eles com honra. O que eu posso fazer diante disso? Com o meu patrão, com o meu professor, com o meu pai, pensando aqui na hierarquia das autoridades. Mesmo sendo ele quem é, sirva-o, trate-o com respeito e honra, diz a Escritura. Percebe as aplicações como são vastas? Não há nada e ninguém que descanse fora do governo de Deus. Deus se agrada em receber cada ação, cada pensamento, cada sentimento do crente em adoração ao seu nome. E isso é realmente vital para não entender a vida e o que acontece com a gente como uma tragédia. Se a gente não entender isto, a gente vai entender a vida como uma tragédia. Quando as coisas não saem segundo o nosso querer, a gente vai perder o rumo. Mas, quando a gente entende isto, tudo que nos acontece é encarado como uma oportunidade para revelar o caráter de Deus. Uma oportunidade para servir a Deus. E que bendita oportunidade temos, irmãos, no trabalho. Seja lá onde você trabalhe. É outra estrutura social, é verdade. Mas o filamento permanece, a estrutura permanece entre empregador e empregado, patrão e empregado. E o texto diz: todos os servos, a fim de uma aplicação para a nossa realidade, a gente poderia usar assim: todos os empregados que estão na condição de empregados, considerem dignos de toda a honra o seu próprio empregador. E como é que eu faço isso? Oferecendo o meu trabalho a Deus, para Deus. Revelando o caráter de Deus no que eu faço, com responsabilidade, beleza, honestidade, lealdade. O crente é o primeiro a chegar na empresa, responsável, não vai dar o cano, não vai ludibriar atestados médicos, não vai tentar enganar o pessoal da medicina do trabalho, fazendo corpo mole, para não ir trabalhar. Não, porque ele vai revelar o caráter de Deus no seu trabalho. Essa é a primeira lição que a gente aprende aqui. A ética de trabalho do céu na terra comunica o caráter de Deus. Em segundo lugar, a ética de trabalho do céu na terra comunica que o reconhecimento dos frutos da obra do Senhor Jesus é expresso nas ações do crente. O reconhecimento dos frutos da obra de Cristo Jesus é expresso nas ações do crente.
Veja o verso 2. Também os que têm senhor crente, não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais por ele e partilha do seu bom serviço. É crente e amado. Ensine e recomende estas coisas. Se no verso 1 a questão envolvia o trabalho do escravo crente diante do senhor não crente, o tratamento e o serviço prestado deveria revelar o caráter de Deus. No verso 2, a questão envolvia o trabalho do escravo crente para o senhor crente. A mesma diligência é exigida aqui, mas adicionando outro fato: a relação entre irmãos. A relação entre irmãos trazia consigo o desejo de abençoar o outro, porque reconheceu o que Cristo fez. Atente para o tratamento dado ao patrão crente aqui. Ele é chamado de que ele é chamado aqui? Irmão. Essa é uma palavra caríssima para a cristandade. Caríssima. Por quê? Porque irmão, nos termos fraternos da cristandade, mostra o resultado da obra de Cristo Jesus. Separados de Deus estávamos, e separados uns dos outros também. Pelo Evangelho, pela obra do Senhor Jesus, fomos unidos em Deus e unidos uns aos outros. Estamos no mesmo corpo, temos o mesmo Pai, somos a mesma família da fé, tendo Cristo como cabeça desse corpo, fomos fraternalmente unidos. Próxima vez que você chamar o seu irmão de irmão, lembre-se disso. Isso foi muito caro, custou um alto preço para isso. E isso também traz responsabilidades seríssimas para nós. Somos irmãos. A custo de quê? Pelo sacrifício vicário do Senhor Jesus Cristo. Somos um. A que preço? Pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Fomos unidos. Gente de todas as cores, posições sociais, raças, todos unidos, podem se chamar irmãos, graças a Deus. A oração feita pelo Senhor Jesus antes de ir à cruz foi atendida. Deus ouviu a oração do seu Filho, quando ele orou lá em João 17, Pai, eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. João 17, 22 e 23. Esta é uma vinculação importantíssima para a maneira de trabalhar e servir do escravo crente, no contexto aqui da carta de Paulo a Timóteo. E é uma vinculação importantíssima para o trabalho contemporâneo nosso, numa relação patrão e empregado. Talvez fosse natural para aqueles irmãos que estavam na condição de escravos, cujos patrões eram crentes. Talvez fosse natural para eles pensar que, uma vez que eram irmãos, não deveria mais haver o respeito na obediência. Não seria mais necessário o tratamento respeitoso. Então, porque é irmão, posso tratar de qualquer maneira. Não vou cumprir as minhas responsabilidades, porque nós somos irmãos. O Senhor, então, por meio do apóstolo Paulo, diz que, sendo crente ou descrente, o patrão, cabe ao empregado considerá-lo com todo o respeito e reconhecimento de sua autoridade concedida por Deus. E diz mais, que ao empregado do patrão crente,
diz assim para este empregado crente, de um patrão crente: trabalhe mais ainda. Se você é funcionário de um patrão crente, trabalhe mais para abençoá-lo, porque ele é seu irmão e será beneficiado pelo seu trabalho. Se ele é crente, dê mais, trabalhe mais, porque o coração de quem foi resgatado pelo amor de Deus é o coração de quem deseja ver o outro crescer, o outro melhorar na vida, o outro avançar. Ah, que movimento bonito demais! Que movimento lindo do Evangelho! Também os que têm Senhor crente, não o tratem com desrespeito, porque é irmão, pelo contrário, trabalhem ainda mais. Pois ele que partilha, desfruta do seu bom serviço, é crente amado. Esse movimento maravilhoso do Evangelho nos liberta de nós mesmos. Esse movimento glorioso do Evangelho nos arranca de uma vida que só pensa em si, para ocupar-se com o outro. Essa gloriosa implicação de uma vida na doutrina da união mística com Cristo, essa é uma cara doutrina para a igreja cristã, fala da unidade da igreja, tem a ver com a natureza da igreja. E me encantou a definição que Jonathan Leeman faz de igreja. O que é ser igreja? E ele diz assim: igreja é um grupo de pessoas que sabem que foram amadas por Cristo Jesus e começaram a amar umas às outras desse modo. Fabuloso. Simples assim. É um grupo de pessoas que sabem que foram amadas por Cristo Jesus e começaram a amar umas às outras dessa maneira. É o amor que recebe, que se experimenta e compartilha com o outro. Iremos celebrar a Santa Ceia logo mais. E aqui nós temos esse anúncio visível da obra de Cristo Jesus e suas consequências. Encontramos a partilha, o comer e o beber juntos, o receber e o entregar. Esta simbologia, estes signos presentes, esses sinais presentes no rito da ceia, comunicam verdades eternas da união mística com Cristo Jesus, do povo de Deus unido a Cristo Jesus e que obrigatoriamente é levado para esta vida de serviço ao outro. Esta gentil ação dos presbíteros, diáconos, saírem para o serviço da igreja, depois são servidos numa expressão gloriosa de antecipação do banquete eterno, quando a igreja inteira do Senhor estará diante dele para o casamento final e o banquete eterno. Tudo isso é visto aqui, anunciado na celebração da ceia, para nos lembrar que nós fomos chamados, nós fomos amados para amar, para nos ocupar com o outro, conduzindo-o a Cristo Jesus. Nós fomos libertos do egoísmo, irmãos. Nós fomos libertos da vida centrada em nós mesmos. Isto se ressalta no trabalho. Essa ética do trabalho do céu precisa ser recuperada na terra por parte dos crentes. Vivemos na cultura do selfie, ou da selfie, onde eu sou a peça mais importante desse palco, onde o olhar está voltado para o desempenho particular, para o benefício particular. A tentação dos likes está vestida por outras formas de autoatenção. Ao mesmo tempo que eu digo, eu me basto, eu sou bom, não preciso de ninguém, eu necessito da admiração das pessoas,
das suas curtidas, para que eu mantenha a minha autodevastação de isolamento. Se eu não ganhar nada, não participo desse projeto. Eu só entro nesse projeto se eu ganhar alguma coisa em troca. A coisa é tão complexa que é possível participar de serviços voluntários não motivados pela entrega em favor do bem do outro. Mas a participação em serviços voluntários pode ser um ponto importante para uma possível análise curricular. A pessoa não está fundamentalmente interessada em abençoar o outro, mas ela está interessada que isso vai ser proveitoso para o seu currículo. O que a motiva não é o bem do outro, é a sua promoção, o seu reconhecimento. No final, nos transformamos em especialistas em nossa própria decadência. E o que dizer do testemunho que muitos crentes dão em seus trabalhos? Uma ou 2 semanas atrás, conversava com um colega pastor e ele dizia que na sua igreja tinha um irmão que era empregador. E esse empresário, confidenciou para ele, muito pesaroso, que ele não mais iria contratar jovens crentes para trabalhar na empresa dele. Porque os jovens crentes davam muito trabalho. Eram irresponsáveis, bicudos, bocudos. O que fazer? É lamentável. Não só jovens, não. Quantos testemunhos ouvimos por aí? Talvez fosse melhor dizer que nem crente era na empresa, pelo mau testemunho que se dá. Muitos são trambiqueiros, preguiçosos, mentirosos, impontuais, fofoqueiros, dissimuladores, fogem a atestados médicos, tentam enganar os empregadores. Isso não é caráter de Deus, não revela caráter de Deus. Não é para quem foi alcançado pela graça de Deus. Um cristão pensa escatologicamente. Um cristão pensa em termos do reino. Eu trabalho para o avanço do reino. Eu trabalho para a glória de Deus. Eu trabalho com vistas à recompensa eterna. Eu trabalho para ver as pessoas sendo salvas, alcançadas pela graça de Deus. E assim faço. Cada resposta, cada coisa que faço, deve ser coberta por esse entendimento, esse tipo de entendimento. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. O Evangelho vem corrigir nossas distorções na vida. Inclusive no nosso meandro laboral. É o Evangelho que muda o nosso jeito de conceber o trabalho. Se antes o víamos como apenas um meio de sustento, agora, pelo Evangelho, compreendemos o trabalho como instrumento para glorificar a Deus, o cumprimento da vocação, operando com as mãos, labutando com a mente, revelamos o caráter digno, diligente, criativo do trabalhador mor Deus. Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu também. Nós trabalhamos, irmãos, sabe por quê? Porque Deus trabalha. Nós refletimos Deus. Calvino disse assim: se seguirmos fielmente nosso chamamento divino, receberemos o consolo de saber que não há trabalho insignificante ou nojento que não seja verdadeiramente respeitado e importante ante os olhos de Deus. Deus se agrada com o trabalho. E os alcançados pelo Evangelho fazem para Deus e tratam as pessoas com respeito e honra, porque é para Deus. Sejam descrentes, sejam crentes, tais patrões. Seja debaixo de uma condição de grande injustiça. Pastor, mas não é justo isso, pastor. Olha o que ele faz comigo. Faça para Deus. Faça para Deus. Quando garoto,
Eu comecei a trabalhar desde os meus 11 anos. Hoje não se pode trabalhar com 11 anos, né? Eu comecei a trabalhar com 11 anos. Era cobrador de uma loja na cidade. E vendedor. Nunca tive habilidade de vendas. Os vendedores demais que ganhavam comissão me passavam a perna. Quando chegava um cliente, eu corria para atender, eles me passavam a perna, né? Eu nunca fui bom de lábia para vender nada. Se a pessoa chorava, eu já entregava de graça. Vendedor não é minha praia, realmente. Eu não nasci cearense, não. Os meus queridos cearenses são bons de venda. Mas me arrumaram um trabalho no escritório de contabilidade numa fazenda e produzia cacau. E eu tinha que fazer uma viagem de uns 40 minutos dentro de uma Kombi lotada de gente, era numa fazenda mesmo, e eu tinha que ir todo dia, das 8 às 17, trabalhava e voltava nessa fazenda. E o dono dessa fazenda era um homem muito duro, muito rico, muito duro, muito avarento. Quando eu cheguei na empresa, no escritório, tinha uma senhora que já trabalhava como contadora e eu ia ajudá-la. E ela disse, olha, aqui, ela era crente, na Assembleia de Deus. Ela disse, aqui algumas coisas acontecem meio estranhas, mas você não se assuste. Aí me mostrou vários contratos de trabalho assinados em branco, que era a prática, não é? Se você quer trabalhar aqui, tem que assinar em branco aqui esse contrato de trabalho. Aí ficou fácil, qualquer coisa, preenchia o que quisesse, não é? E ia para a justiça trabalhista lá. E eu, quando vi aquilo, cocei a cabeça, corri para um lado para o outro, disse, não, eu não vou fazer esse negócio, não. Ele era muito duro. Quando a gente escutava o barulho da bota dele vindo para o escritório, mas dava uma tremedeira tão grande no homem, na gente, né? E ele falava alto, arriava as calças assim para cima aqui, colocava quase que no peito, no tórax aqui, né? Cinto com aquele, como é que chama? Fivela. Impressionante. Eu fui ficando, eu fui ali trabalhando. Eu não fazia as coisas erradas que eles mandavam fazer. O que eles mandavam fazer de errado, eu andava uma de João sem braço, fazia certo, né? Mas misteriosamente aquele homem gostava de mim. Quem sabe que eu sou com essa pinta bonitão assim, não é? Não? Nada. Ele se afeiçoou a mim. Sempre tive comigo, desde moço, menino, que eu aprendi isso. Que tudo que eu fazia tinha que ser como para Deus. Para Deus. Meu irmão amado, é para Deus. E é o desejo de alcançar essa pessoa que não conhece a Deus, levá-la a Cristo. E é o desejo de ver esse irmão, que é seu patrão, sendo crente, prosperar mais ainda. Trabalhe mais, porque ele é seu irmão. E a prosperidade dele abençoa o reino de Deus. E abençoa a sua vida. Trabalhe com respeito, mostrando que o trabalho revela o caráter de Deus e mostrando o reconhecimento de que, pelo fato de ele ser seu irmão, isso é fruto do trabalho de Jesus Cristo. Isso é muito caro. Não é porque ele é seu irmão que você trata de qualquer maneira. Pelo contrário, ele é seu irmão e houve um preço muito alto por isso. Trate-o com extrema dignidade. Ele é seu irmão. Se a gente entender isto, a nossa trajetória aqui no mundo vai ser mais suave. Sobretudo, a gente vai poder dar um testemunho vigoroso da fé genuína.
e a glória do Senhor, o Senhor será mais glorificado em nós. Assim. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne. Efésios 5:5. Colossenses 3:22. Servos, obedecei em tudo a vosso Senhor segundo a carne. 1 Pedro 2:18. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor. Este é o Evangelho que molda a nossa ética e transforma a nossa vida. Que Deus nos faça trabalhadores com esta envergadura, como costuma dizer o pai da Cali, com este quilate, com esta demonstração que revela o caráter de Deus. Deus abençoe ricamente, irmãos, em nome de Jesus. Amém.